Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu não sei quanto a você, mas hoje eu estou me sentindo um tanto quanto Magnitsky. Afinal de contas, hoje é um dia tão Magnitsky, não é mesmo? Aquilo que nós tanto esperávamos aconteceu. No início, a imprensa e os próprios ministros do STF diziam que iriam dar de ombros para essa tal dessa sanção e o cancelamento dos vistos, que nada afetaria a união dos ministros da Suprema Corte, porque eles são a soberania brasileira, eles são a personificação da democracia, e qualquer um que os criticá-lo merece a prisão, censura e perseguição. Olha só o que aconteceu. Depois dos vistos cancelados e da decisão da Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, o STF percebeu que era hora de mostrar união. Então eles prepararam duas coisas, e aqui eu quero que fique bem claro. Dois momentos para mostrar união foram preparados. O primeiro foi a carta, isso mesmo, pessoal. A carta que seria assinado por todos. Só que teve um problema. A ruptura aconteceu. A maioria não queria colocar o nome numa carta defendendo Alexandre de Moraes. A maioria dos membros da Suprema Corte queriam era se afastar do Alexandre de Moraes. Isso virou até notícia da imprensa. A maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes. Vocês têm noção da gravidade disso daqui? Isso aqui é finalmente acontecendo o que a gente tanto esperava, que era o objetivo final de toda essa estratégia. Que o Alexandre de Moraes fosse abandonado. O poder do Alexandre de Moraes estava no fato de que os outros agiam com subserviência a tudo que ele fazia. Agora, eles estão os abandonando. Ministro punido com a lei Magnitsky pressiona colegas, ele pressionou colegas, o cara ainda tem essa capacidade, né? Para ter apoio unânime, mas não teve sucesso. Racha no Supremo ficou explícito em jantar organizado por Lula. Então nós temos dois momentos aqui. Um foi a assinatura da carta, que eles não quiseram assinar. O segundo foi o jantar que o Lula organizou e convidou os 11 ministros, além do PGR, para mostrar união. E não deu todo mundo. Então vamos lá, a matéria aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pressionou seus colegas para que assinasse uma carta em sua defesa na quarta-feira. Moraes acabara de receber do governo dos Estados Unidos, impondo a ele a punição estabelecida pela lei Magnitsky, que veta qualquer. Só, qual o problema? Não houve consenso. Segundo apurou o Poder 360, mais da metade dos 11 ministros do STF considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Essa atitude dos colegas foi uma decepção para o Moraes, que esperava ter unanimidade a seu favor. Optou-se então por fazer uma nota institucional em tom ameno, assinado pelo presidente da Corte, Roberto Barroso. O texto sequer menciona os Estados Unidos. Peraí, que piora. Ontem à noite, Lula organiza um jantar com um só objetivo. Era tirar uma foto com os 11 ministros juntos, o PGR e o presidente, mostrando união. E o que foi que aconteceu? Vou trazer para você essa matéria aqui que eu peguei do perfil do Bruno Zambelli. O presidente Lula se encontrou com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira. O encontro acontece depois dos Estados Unidos aplicarem algumas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Entre as medidas está previsto o congelamento de bens e contas de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Estiveram presentes aqui no Palácio da Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Além disso, participaram o ministro da Justiça e também o presidente do Supremo. Preste atenção num detalhe aqui. Nós temos 11 ministros na corte. Praticamente a metade não compareceu. Dias Toffoli, que foi advogado do Lula durante tanto tempo, Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Olha só, a Carmen Lúcia, aquela que dizia que o Brasil tem 213 pequenos tiranos. Só que tem um outro detalhe. O Fachin foi sem querer ir, foi a contragosto. Ele só foi
porque ele vai ser o próximo presidente do STF. O Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Só para você entender, isso aqui, ó, esse grupo que eu tô passando o mouse aqui, isso representa 6 ministros. Isso já é a maioria da corte, tá? Além disso, participaram o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Lula, ele convidou todos os ministros do STF, incluindo André Mendonça e Cássio Nunes Marques. No entanto, eles não participaram. O gesto do petista é mais uma demonstração de apoio. Agora vamos lá. Um detalhe que ficou curioso, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Vamos lá. Esses são os que foram. Esse aqui foi a contragosto, que é o Edson Fachin. Ele não queria ir. Ele não quer ser sancionado também. Ele não quer ser colocado no mesmo balaio dos ditadores violadores de direitos humanos, certo? Só que tem um problema, que eu quero mostrar, ver se está escrito aqui. O Fachin foi... Tá aqui, ó. Edson Fachin esteve namorada só porque será o próximo presidente da corte, daqui a menos de 2 meses. Acho que mesmo contrariado, seria ruim do ponto de vista institucional faltar ao evento, até porque seu vice será justamente Alexandre de Moraes. Há um sentimento na corte de que Moraes está levando todos na corte para um caminho sem volta. Na decisão em que mandou colocar tornozeleira eletrônica no ex-presidente Bolsonaro, o ministro chegou a sugerir tacitamente que os Estados Unidos são inimigos estrangeiros do Brasil. Esse tipo de linguajar foi considerado impróprio pela maioria dos ministros. Impróprio como mostrar o dedo do meio para dezenas de milhares de pessoas num estádio. Chegou a hora. Preste atenção no que eu vou falar agora. É a primeira vez, desde que tudo isso começou, essa ditadura dessa toga, é a primeira vez que nós estamos vendo uma ruptura no STF. Eles estão vendo que se continuar caminhando com Alexandre de Moraes, todos serão punidos, todos serão sancionados, não só Donald Trump, Estados Unidos, mas na história, nos livros de história. Domingo, nós temos a oportunidade de mostrar que o Brasil quer fora Moraes. Este domingo agora, nós temos a oportunidade de pressionar, como nunca se viu antes, o Congresso a votar a PEC 333, a votar a anistia e acabar de uma vez por todas com essa ditadura. Neste domingo, não sei o que você tem marcado na sua vida, mas você precisa, por favor, ir para as ruas. Esta manifestação deste domingo é mais importante que a maior manifestação fora Dilma. Ela é a manifestação, ela é o ato político, público, que pode resgatar a nossa democracia. Então, se organize, se prepare, esteja nas ruas. Por favor, chame sua família, seus amigos. Se você estiver aqui para uma cidade do lado, vá. Mas, pelo amor de Deus, se o mundo ver agora que o Brasil concorda com o que está sendo feito com Alexandre de Moraes, não vai sobrar ninguém para defendê-lo. A hora é agora. Nunca foi tão importante ir para as ruas do nosso país. Não foi na direta já, não foi no fim do regime militar, não foi no impeachment da Dilma. Nunca foi tão importante irmos para as ruas como é este domingo, dia 3. Acabou o seu reinado do terror, acabou a postura forte, acabou, Alexandre. O brasileiro não vai mais ter medo de você e vai demonstrar na rua no dia 3 de agosto, em todas as cidades do Brasil. Esse é o momento da diversão. Paulo Figueiredo Show, em geral, tem um momento de alívio cômico, um momento de diversão. E esse é o momento porque eu quero falar da reação do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Bota aí. Esse videozinho curtinho. Ô, Alexandre. Vai, Corinthians. Esse aí é um vídeo do Alexandre chegando no estádio onde ocorreu o jogo do Corinthians contra o Palmeiras. E me parece muito clara a razão por trás da ideia de fazer uma aparição pública, algo que é pouco comum para o Alexandre, logo depois do anúncio das sanções. O Alexandre estava querendo demonstrar tranquilidade e força. E por isso mesmo ele chega correndo, brinca, vai Corinthians e tal. Mas essa imagem durou muito pouco, porque não foi essa a imagem que viralizou. A imagem que viralizou foi um pouco pior. Chegando no camarote em que ele estava, aí o problema começou. Quando as pessoas do estádio viram que ele estava lá, ele começou a ser vaiado. E o pior de tudo, quem pegou a vaia foi a Rede Globo. Bota o vídeo aí se vocês não viram. Tava de costas, tava olhando pro Abel ali, quase na linha lateral. Dudu tava de costas, tava olhando pro Abel ali, quase na linha lateral. Aí está Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal,
ele que está no centro das sanções impostas pelo governo norte-americano. O ministro foi sancionado hoje com a lei Magnitsky. A principal sanção prevista é o bloqueio de bens de pessoas ou organizações que estejam nos Estados Unidos. Isso inclui desde contas bancárias e investimentos financeiros até imóveis. Tem um outro vídeo, que delícia ver o Alexandre vaiado. Tem um outro vídeo de um cara que estava do lado do camarote dele, que é muito bom também, que é uma delícia. Eu quero ver de novo, eu quero ver o Alexandre ser vaiado 2 vezes, pela torcida do time dele, torcida do Coringão. Coloca aí o vídeo. Aê, Alexandre, se fudeu! Opa! Se fudeu! Ele se fudeu! Se fudeu! O riso gostoso do povo, cara. Olhando pro cara que fudeu todo mundo, finalmente se fudeu. Quanto vale você poder olhar pro Alexandre e gritar pra ele: se fudeu! Esse cara aqui, e perdoa os palavrões, eu tô aqui usando o linguajar do popular aqui. Quanto vale? Quando vocês poderiam imaginar que em algum dia vocês poderiam dizer isso ao Alexandre? KKK se fudeu. E aí, ele, o Alexandre... Galvão, fala, Tino. Sentiu. Ele fez o gesto que quebrou a postura de tranquilidade e força que ele queria passar. Né? O ministro inabalável, o homem mais poderoso do Brasil, respondeu às vaias e aos insultos como faz uma criancinha da 5ª série, com o dedinho do meio. E aí, quando você tem umas manchetes como essa do estado de Minas, a coisa fica muito mais vergonhosa. Moraes é vaiado por torcedores e mostra o dedo do meio em jogo de futebol. Pô, é o cara que mandava e desmandava em tudo, que a vontade era lei, que se xingasse ele no aeroporto de Roma, você ia preso. Dedinho do meio. O que aconteceu, Alexandre? Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Ai, Alexandre. Tá descontrolado? E essa cara inchada aí? Parecendo um Lord Voldemort depois de um rodízio de pizza. Cadê aquela cara harmonizada com maxilar marcado, testosterona? Cadê? Você sabe o que está acontecendo com você, Alexandre? Outro dia me mandaram isso. Uma patrona me mandou isso. Você tá ficando igual ao Aleister Crowley. Você sabe quem é o Aleister Crowley, o ocultista britânico? Tá ficando igual. Bota de novo a foto antiga, anterior. Vocês estão brincando? O Alexandre tá realmente... Olha isso não é uma cara saudável. Tá descontrolado, e tá descontrolado, tô dizendo isso a vocês. Tá ficando igual vilão no final de novela. Cadê aquele vídeo? Eu sou rica. Botar ele. Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Você já viu algum rico ir parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! Eu quero ver como vai ser o Brasil nos ruas no dia 3, porque a vida desse cara acabou. O dinheiro dele vai ser tomado, a elite odeia ele, os colegas odeiam, a população odeia. E jogo do Corinthians, não mais, Alexandre. E vocês precisam saber isso antes de sair de casa. Não temam Alexandre de Moraes. Não temam. Como é que tá a votação? 84 pessoas dizendo que vão no dia 3. Quantos votos? 7.800 votos. Todo mundo tem que ir para as ruas no dia 3. Eu não sei o que essas 16% das pessoas que assistem o Paulo Figueiredo Show, por que elas não vão na manifestação? Digam elas no chat. Deveria ser 100%.
todo mundo tem que ir para as ruas. Com o espírito do Jason Miller. Porque o Alexandre está mandando o dedinho do meio, mas a pessoa extremamente próxima ao Trump citou uma reportagem do Estadão com o Alexandre mandando o dedo do meio e disse assim: o sentimento é o recíproco, asshole. Asshole é um xingamento, o João traduziu aqui como otário, mas é mais tipo cuzão. Sentimento é recíproco, cuzão. Nós também. O que o Jason Miller está dizendo aqui, uma das pessoas mais próximas do Donald Trump, está dizendo que o sentimento é recíproco para você, o dedo do meio para você. Acabou o seu reinado do terror, acabou a postura forte, acabou, Alexandre. O brasileiro não vai mais ter medo de você e vai demonstrar na rua no dia 3 de agosto em todas as cidades do Brasil. Agora, a Lei Magnitsky veio aí. Chegou a tão esperada a Lei Magnitsky. Tinha que vir, não tinha outra saída, mas ela não é a solução do Brasil, Vitória. As pessoas estão olhando a chegada dessa lei como a salvadora da pátria, uma lei que veio para salvar o Brasil, não. Ela é um pontapé inicial. Que essa lei seja utilizada para encorajar o povo. Por que eu digo isso? Vitória, na Venezuela, desde 2017, os ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com a Lei Magnitsky. 8 ministros da Suprema Corte da Venezuela são sancionados com essa lei. E por que nada mudou na Venezuela? Pelo contrário, só piora. A perseguição lá só aumenta. Por quê? Porque o povo não se levantou. A mudança agora tem que ser interna. Essa Lei Magnitsky vem para nos encorajar de que, de fato, estamos no caminho certo a enfrentar essa tirania. São muitas as leituras que eu faço disso agora. Primeira leitura, é o melhor momento para o Senado tomar vergonha na cara, esse bando de senador frouxo que estão ali, né, não todos, obviamente, tem o Magno Malta, temos grandes amigos, né, que não podem ser adjetivados dessa forma, mas a grande maioria do Senado estão ali preocupados com política, estão ali preocupados com o seu público, com fazer a sua política, quem sabe até financeiramente. Mas agora, o povo tem que pressionar seus senadores. Eu pergunto pro chat, você já pressionou teu senador hoje? Hoje é o dia. Esse é o melhor momento para que você pressione o seu senador. Eu aposto que todo mundo que tá aqui no chat votou em alguém. Todo mundo aqui votou em algum senador. Quem sabe o senador que você votou tá eleito. Então agora é a hora de encorajar. São mais de 70 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. E eu vejo que agora é o melhor momento do Alexandre de Moraes ser impeachmentado. Vitória, não há clima para que Alexandre de Moraes continue sendo ministro da Suprema Corte brasileira. Um ministro da Suprema Corte que foi mundialmente taxado como um ditador. O mundo hoje enxerga um ministro da Suprema Corte brasileira como injusto, parcial e violador de direitos humanos. Não tem como esse juiz estar na Suprema Corte. Lembrando que no próximo ano o Alexandre de Moraes será presidente da Suprema Corte. Como ser presidente da Suprema Corte sancionado por uma lei que terroristas são sancionados? E o outro ponto que eu quero tratar disso, o primeiro ponto então, que eu quero deixar claro aqui, o primeiro ponto disso tudo, tá? É que deve haver uma mudança interna e o povo tem que pressionar o Senado a impeachment Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado porque ele não preenche mais requisitos mínimos para ser um agente público, para estar na cadeira de ministro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Pitoli, é que todas as decisões que partiram da caneta desse juiz têm que ser anuladas. Esse, a meu entender, é o segundo ponto. Já estamos preparando um pedido de anulação de todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Veja só. Essa lei Magnitsky, embora não seja uma lei brasileira, ela não está sendo aplicada no Brasil. Tá? Mas esse é o ponto que eu quero que as pessoas compreendam. Essa lei, ela sancionou Alexandre de Moraes porque ele violou tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. É isso que as pessoas têm que entender. Esses tratados e convenções internacionais que Alexandre de Moraes violou existem no Brasil por decreto, ou seja, tem força de lei. Então, de forma reflexa, ele violou também a legislação interna brasileira. E essa sanção Alexandre de Moraes é diferente da sanção que, por exemplo, se aplica à Lei Magnitsky ao terrorista. Porque Alexandre de Moraes ele foi sancionado pela Lei Magnitsky no exercício da função jurisdicional, ou seja, ele foi sancionado por utilizar sua caneta de juiz contra a humanidade. Por ser um juiz injusto, por ser um juiz parcial. Por isso que ele foi sancionado, ou seja, tem reflexos diretos com as decisões que ele vem tomando no curso do processo das fake news, no curso do processo da trama golpista. Veja, o ponto nevrálgico da sanção americana se dá no inquérito das fake news, onde Alexandre de Moraes tira por 30 dias o X, onde ele
ele sanciona empresas do presidente americano, então ele ataca empresas americanas, ficam dizendo que os Estados Unidos, veja, tô vendo a petralhada aqui saindo em defesa do Alexandre de Moraes, falando em soberania nacional. Ele foi sancionado por invadir a soberania americana. É inacreditável a burrice dessa gente. Mas como são levianos, hipócritas. Os Estados Unidos sancionou Alexandre de Moraes porque Alexandre de Moraes interveio em território e empresas americanas. Ele dava canetadas com a sua caneta Montblanc, atingindo empresas americanas em território americano. É por isso que ele é sancionado. Então, os Estados Unidos não está invadindo a soberania brasileira. Pelo contrário, é uma lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Acontece que o Brasil se colocou numa condição se colocou nessa condição contra a maior economia do mundo, contra o maior país do mundo, e essa legislação diz o seguinte, a Lei Magnitsky é o seguinte, Pitório. Para que uma empresa, uma instituição financeira, opere nos Estados Unidos, um sancionado com a Lei Magnitsky não pode ser cliente dessa empresa e dessa instituição. Então, todos os bancos do mundo querem operar nos Estados Unidos. Só que agora, para operarem nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, que foi sancionado por essa lei, não pode ser cliente. Então, são reflexos que essa lei traz, mas não tem nada a ver com aplicação no território brasileiro. São reflexos que a legislação traz porque as empresas querem operar nos Estados Unidos. Então que fique bem claro. Veja, o Itaú vai sacrificar a sua atividade em território americano para manter a conta bancária do Alexandre de Moraes? Claro que não. Por isso que essa lei é uma pena de morte financeira. Qualquer empresa que queira operar nos Estados Unidos não pode ter o Alexandre de Moraes como cliente. Então, olha, Visa, Mastercard, Apple, Google, Microsoft, Android. Pensa numa empresa. Pensa em qualquer empresa. E tem mais. Se dobrarem a aposta, eu vi um pronunciamento agora, estão falando, tá tendo um buchicho aí, que querem dobrar a aposta. Se dobrarem a aposta, os Estados Unidos podem derrubar o site do STF. Porque a plataforma que o STF usa, o servidor que a Suprema Corte usa, é americano. Então, olha a gravidade de tudo isso. Por que é que o Alexandre de Moraes atacou empresas americanas? Por que é que o Brasil se colocou nessa condição? Agora, na minha visão de advogado, professor de processo penal, eu entendo que todas as decisões que saíram da caneta do Alexandre de Moraes, nesses processos, devem ser anuladas. Todas. Porque existe hoje uma declaração de que ele violou tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir na tomada de decisões nesses processos. Ou seja, a parcialidade na tomada de decisões inviabiliza o cumprimento de suas decisões. Pitório, a única forma de resgatar a credibilidade do sistema de justiça, a única forma de resgatar a justiça e a dignidade do nosso Brasil é o impeachment do Alexandre de Moraes. Não há outra saída. A Dilma e o Collor foram impeachmentados por muito menos, Pitório. Chiquini, O único brasileiro entre mais de 270 punidos pela Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes é assunto nos mais diversos veículos de comunicação internacionais. Quem traz os destaques é o correspondente Ivan Kleber. Em linhas gerais, como a imprensa está tratando o ministro do STF? Trump e Rubio estão como os malvadões da democracia? É o que o Ivan vai responder aqui pra gente. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, e como sempre uma saudação especial à nossa querida audiência aqui do Jornal da Oeste. Então, o ministro de Moraes, como eles se referem, não é fora do Brasil, é notícia, a repercussão é enorme. O portal Wikipedia, que é conhecido aí do pessoal que faz pesquisas, né, já atualizou ele como sancionado pela Lei Magnitsky. Agora, devo dizer, Geisiane, que eu não vi muita defesa ao ministro. Com exceção dos jornais The Guardian e da revista The Economist, que publicaram artigos de opinião e dizendo que Donald Trump atacou a democracia brasileira, de modo geral, até portais de centro-esquerda, esquerda, não fazem a defesa do ministro. E eu encontrei uma linha que une as publicações, eu vou ler algumas aqui, mas que mostra justamente como a mídia europeia e mundial vem repercutindo as ações do ministro de Moraes, como eles falam. E, por exemplo, eu quero destacar aqui a revista Der Spiegel, que, para quem conhece, a gente tem o público da Alemanha que nos segue, é uma revista de esquerda, mas olha o que ela destaca. De Moraes teve, abre aspas aqui para Der Spiegel, De Moraes teve supostos críticos presos, suas casas revistadas e contas de redes sociais bloqueadas.
até plataformas americanas foram forçadas a apagar o conteúdo por ordem judicial. No ano passado, de Moraes bloqueou a plataforma X no Brasil por mais de um mês porque a empresa se recusou a cumprir as ordens de bloqueio de contas brasileiras. Fecha aspas. Essa é a pegada aqui do jornal Der Spiegel. O Wall Street Journal, que talvez seja o jornal americano que mais acompanha neste momento as questões relacionadas ao Brasil, também traz aqui uns pontos interessantes. Por exemplo, abre aspas, a empresa de mídia de Trump, a Truth, processou de Moraes no início deste ano, depois que o juiz baniu algumas contas, dizendo que de Moraes estava censurando ilegalmente o discurso político americano. Fecha aspas. E o Financial Times, Geisiane, deixa o ministro de Moraes um pouco de lado e traz uma repercussão direta à Suprema Corte, que é o seguinte, abre aspas, o Tribunal Brasileiro, em referência ao STF, né, tem sido um dos mais agressivos do mundo em responsabilizar legalmente empresas de tecnologia pela remoção de conteúdo que considera discurso de ódio ou antidemocrático, o que levou Trump a acusações de, aspas, ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídia social dos Estados Unidos. E tem até o jornal de esquerda da França, o Le Monde, que publica um artigo da AFP que também destaca aqui que o Supremo Tribunal Federal está altamente exposto devido ao julgamento de Bolsonaro em andamento, mas também devido à sua postura agressiva contra a desinformação nas redes sociais. Em 2024, o juiz Moraes bloqueou o X por 40 dias no Brasil. Geisiane, essa tem sido a tônica da cobertura internacional da questão. Muitas pessoas, mundo afora, amanheceram hoje, não é? Lendo as notícias de seus jornais preferidos, enfim, revistas, e a repercussão é justamente essa, mostrando as ações que levaram a administração Trump a tomar a decisão de sancionar o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. E também as repercussões dentro do mundo político. Eu quero destacar aqui a fala de um congressista do Partido Republicano. Então a gente tem reações também dentro do partido Donald Trump, declarando apoio à decisão do presidente americano Donald Trump. Por exemplo, o congressista Rick McCormick, do 7º Distrito do estado da Geórgia, diz que após meses pedindo uma ação, a administração Trump sancionou o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky. Ele é um grande violador dos direitos humanos, um ator corrupto, e a justiça finalmente está sendo feita. Seus aliados são os próximos. Fecha aspas aqui, então, para o congressista Rick McCormick, do estado da Geórgia. Além da repercussão dentro da imprensa, Geisiane, a gente tem um mundo político também, já bem atento aos acontecimentos e à aplicação da lei Magnitsky contra o ministro de Moraes, como eles falam aqui fora. Geisiane, eu devolvo para você. Fabi Barroso, nós estamos com o querido Ivan Kleber. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Seja bem-vindo. Bom, nós tivemos também, agora há pouco, declaração do porta-voz americano dizendo, né, a todo peito ali, né, a voz até bradou para dizer que o Alexandre de Moraes é um ministro, ou melhor, de Moraes é um ministro, um juiz ativista. Então temos essa repercussão aí super recente, eles não param, né? Existe assim uma posição muito forte de mostrar a motivação das sanções do ministro Alexandre de Moraes, e até também o que você leu aí do político aí da Geórgia, também afirmando, eu peguei até aqui o finalzinho, né? Seus aliados, acho que o pessoal por aqui, Ivan, não entendeu ainda que seus aliados são subordinados diretos do ministro Alexandre de Moraes. Então, aqueles agentes da Polícia Federal, aquele pessoal, né, os assessores, me parece que é neste sentido, estão deixando bem claro, não continuem, né? Isso precisa parar. Mas queria que você repercutisse aí em relação ao porta-voz americano, mostrando que não haverá recuo, pelo menos ali por parte do governo Trump. Boa tarde, doutora Fabi. Olha só, o porta-voz do Departamento de Estado fez essas declarações agora à tarde e elas são muito importantes, principalmente no ponto que diz respeito ao juiz ativista. Toda a estrutura americana que os pais fundadores desenharam lá atrás, ela foi feita justamente, pensada para que nós não tivéssemos um tirano no poder ou um tirano ocupando cargos importantes. Somado a isso, o fato da questão de ser um ativista. Tanto democratas quanto republicanos
esquerda, direita nos Estados Unidos, boa parte da população americana não suporta juízes ativistas. Juízes precisam ler, interpretar e aplicar a lei como ela é. Nós mostramos agora há pouco as imagens do ministro de Moraes ali no estádio do Corinthians. É inimaginável pensar que um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos vá a um jogo de beisebol, de basquete e faça um ato desse, mas ele não termina o jogo, ele já não é mais juiz da Suprema Corte, não tem condição. E então, essas declarações que o porta-voz do Departamento de Estado traz, elas são importantes também para justificar para a opinião pública americana do porquê essas sanções estão sendo aplicadas. E somando ao que você falou do caso da declaração do deputado, por que ela é importante? Porque é sinal de que a questão está sendo debatida, conversada, discutida ali nos corredores do Congresso americano. E quando ele fala de aliados, além dos subordinados, como você disse, doutora Fabi, os outros ministros da corte e integrantes do governo Trump, a gente tem informações de que é só o começo. A administração Trump tem muita tinta na caneta nesse sentido para usar e vem demonstrando que está disposta a usar. Só no mês de julho, né? Olha quanta coisa aconteceu. A gente teve a questão das cartas, a sanção aos vistos dos ministros, né, de alguns deles, agora a lei Magnitsky, e este é só o começo. A administração Trump, junto ali, capitaneada na política exterior pelo secretário de Estado Marco Rubio, e desde ontem a gente viu que o secretário de Tesouro dos Estados Unidos está comprometido também com a causa do secretário Rubio, da questão aí da aplicação da lei Magnitsky e contra violadores dos direitos humanos. Existe uma unidade muito grande do Partido Republicano com a Casa Branca, e isso é importante, coisa que o Trump, por exemplo, não teve no primeiro mandato, mas agora no segundo mandato ele tem. Então essa declaração reforça ainda mais essa unidade. Geisiane, eu devolvo para você.